Olá, bom dia! Olha só, minha gente, foi um dia desses que começamos o programa falando de Ano Novo. Falando de feriadão de carnaval, as escolas já de vento em popa iniciando o seu tempo letivo, e nós dissemos aqui, 2019 já é bênção. Agora podemos dizer, já cheio de bênçãos. É que estamos no penúltimo mês do ano, quase Natal, quase Ano Novo. E olha só, Ano Novo de novo. E até já dá para a gente perguntar, como foi o seu ano de 2019? Seus projetos, suas conquistas, suas vitórias. Espero que você possa refletir agora comigo e dizer, glórias a Deus por tudo e pelo que ainda virá nesse pedacinho de ano que falta. Seja bem-vindo, eu sou Albigenor Militão, aqui com você direto dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Está no ar mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Nos botões técnicos, dirigindo, orientando, bem pertinho de mim, o meu amigo e irmão Iramar Monte. Lá nos estúdios da Logos FM 91.3, o nosso querido Del, que fica conosco até o final da manhã. O nosso culto aqui direto da Primeira Igreja estará ao vivo daqui a pouco para você. Fique ligado com a gente. E temos também uma preciosidade. Você pode se comunicar conosco através do WhatsApp 999620075 999620075. Pode enviar sua mensagem de texto ou a sua voz falando conosco. Interagindo com você, recebendo e respondendo as mensagens, aqui conosco o pastor Léo Cristóvão. Nossa querida professora Isolda, bem como da forma que prometeu semana passada, você está de volta. Bom dia, Isolda. Bom dia, Albi. Que bom maravilha. Dia, querido ouvinte. Gente, agora a gente tem que chegar junto. Faz conta que está na casa deles aí, olha aí. Como será que está cada ouvinte nosso agora? Ouvindo o programa em casa? Ouvindo no carro? Indo para algum lugar, para a praia ou para a igreja ou no ônibus? Vai que nós temos agora, nesse instante, um ônibus sintonizado aí no 91.3. Logos ouvindo Sintonia Bíblica, né? Pois é. Olha aí, que bom. Isolda, que ventos atrás aqui hoje, uma semana depois? Conta pra gente. Olha, como você me convidou para voltar, então eu pensei pegar o Evangelho de João, e tem 11 ocasiões onde Cristo usa a expressão eu sou. Nós vamos descobrir que ocasiões são essas. Então, hoje, semana passada, nós vimos aqui, ouvimos e propagamos a força do nome de Jesus. Hoje a gente está com o próprio Jesus dizendo quem ele é. É. Muito bem. Então daqui a pouco a gente volta com a professora Isolda. Isolda é professora da classe, diz pra gente, Escola Bíblica. Fundamentos da Fé. A classe de, digamos, principiantes, aqueles que querem ter um bom fundamento bíblico e depois podem ir para as outras classes. E tem gente que já é crente há mais tempo, ou que vem só para estudar a Bíblia, então é uma classe onde você pode ter um bom embasamento bíblico. Ok, Fundamentos da Fé. É. Eu hoje espero ser, mais uma vez, um ótimo aluno seu. Ah, mas você sempre é. Muito obrigado. A exemplo do programa anterior, que você disse que não foi um tema que você levou para a escola bíblica, foi do seu pequeno grupo. Esse daqui também é assim ou foi da escola bíblica? Esse daqui, ele foi um tema da escola bíblica. Okay. Foi dado há pouco tempo. Então, você que visita ou tem vontade de visitar a nossa igreja, vindo aqui, não conhece muita coisa sobre a Bíblia, tem vontade de aprender um pouquinho mais? Onde é a sala da professora Isolda? É isso? É. Então vamos receber gente que ouve o programa Sintonia Bíblica. Mas vamos agora àquele nosso tradicional, já virou tradição, o nosso versículo semanal. E esse versículo é facílimo de aprender. E eu espero que você grave nesse instante na sua memória e ficar lembrando durante a semana. É um versículo que tem muito a ver com o programa da semana passada. O poder do nome de Jesus. Nós começamos o programa da semana passada fazendo essa citação. E o texto está em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família.
Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. Seis anos e alguns meses de Sintonia Bíblica, compartilhando aqui todos os domingos ensinos preciosos da Bíblia Sagrada. Seja através dos nossos pastores, pastor Marcos Monteiro, pastor Léo Cristóvão, pastor Naum Maia ou pastor Vitor Soares, além dos dirigentes de pequenos grupos e outros líderes da nossa igreja, sempre trazemos aqui ensinos preciosos que a Bíblia nos propicia, nos proporciona, nos agracia. Então, certamente a gente tem ouvintes aqui bem assíduos e fiéis desde os primeiros programas. Eu quero agora abraçar alguns desses nossos ouvintes que estão aqui todos os domingos enviando mensagem. Lembrando, 99620075 é o nosso número de WhatsApp. Então, você que começou a nos ouvir hoje, vale então anotar este número. Anísia, querida Anísia, o nosso abraço especial. Algumas pessoas queridas, você de Maracanaú, Andréa no Novo Maranguape, Diana em Calcaia, Lenira, Maracanaú. Puxa, muita gente querida que envia mensagens pra gente através do nosso WhatsApp. Olha aqui, Marília no Conjunto Ceará, Nésia, Maranguape, Aurilene, Santo Amaro. Um beijo para vocês todos, um abraço carinhoso, um cafezinho compartilhado aqui nessa manhã de domingo tão linda. Em Cascavel nós temos José Wilson. E olha só, Cristiano, obrigado Cristiano, você primeira vez contactando com a gente aí do centro de Fortaleza, Rita também do Jardim Bandeirantes. E finalmente aqui dois nomes queridos, Adriana do Mundo Bim, Francisca do Jardim Iracema. Mas eu quero mandar um abraço especial, além desses nomes aqui. Eu quero mandar um abraço, um beijo carinhoso para minha querida Maria de Jesus, ou para os íntimos Digé. A Digé é ouvinte assídua do nosso programa Sintonia Bíblica lá no Siqueira, bem pertinho da própria Logos. Então, Digé, receba o meu abraço aí, você, Alé, os meninos, Rafael, enfim, Deus abençoe você e obrigado pelo carinho, obrigado porque você cuida tão bem de pessoas da nossa família. E eu quero mandar um abraço para Helena Amaral, porque eu sei que ela sempre ouve esse programa. Ai, que bom. Um beijo, Helena, para você. Quem é a pessoa que você quer mandar um abraço? Helena Amaral, mãe da Verônica. Um abraço para a irmã Helena, um abraço para a Verônica, um abraço carinhoso de todos nós que fazemos o Sintonia Bíblica, especialmente da Isolda. Outro beijo, Isolda, para ela. Um beijo, Helena, porque eu sei que você sempre ouve esse programa. Que você maravilha. Me falou. Muito bem, querida Isolda, você de volta hoje com esse tema maravilhoso, o que diz Jesus sobre ele mesmo, não é? É. Vamos então? Vamos. 11 vezes no Evangelho de João, Jesus usa a expressão eu sou. E essa expressão eu sou nos faz voltar no tempo, lá quando Moisés viu a sarça ardente. Lembra? Aquela árvorezinha se queimando sem... Pois é aquela árvore, na verdade, era um espinheiro. Um espinheiro que estava pegando fogo. O que é que ele estava fazendo lá? Ele estava levando, ele tinha levado o rebanho das ovelhas e cabras do Jetro, que era o sogro dele, para o deserto. Aí ele subiu, foi até o Monte Sinai, que por sinal também é chamado de Monte Horebe, você sabe, que você já foi a Israel, né? Assim como o Jetro também é chamado de Reuel. Reuel, Reuel, exatamente. Eu tenho um garoto, um menino chamado Reuel, ele disse, eu era o sogro de Moisés. Mas não era Jetro? Então, Jetro também Reuel. E lá, o Monte Sinai, que você disse que é... Horebe. Monte Horebe, Monte Sinai, conhecido também. Estive lá. Aí Moisés sobe no monte e ele vê uma coisa estranhíssima, né? Um espinheiro pegando fogo. Normalmente, quando uma coisa pega fogo, ela se consome. Mas esse espinheiro não... Principalmente no deserto. Né? Ele não se consumia. Aí a Bíblia diz que ele se aproximou para ver de perto o que estava acontecendo. Aí ele ouviu a voz dele sendo chamado 2 vezes por Deus. Sim, antes diz assim, tire a sandália dos seus pés. O lugar que você está pisando é sagrado. Sagrado. Aí Deus diz, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Deus então fala com ele, diz que ele tem que ir para
para o Egito, para libertar o povo. E, logicamente, Moisés dá todas as razões para não ir, lembra? Exato. Todas as razões para não ir. Mas aí, finalmente, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, está registrado em Gênesis 3, de 13 a 15. Ele diz: Senhor, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer para eles? Aí, Quem você pensa que é? Quem foi que ele mandou? Aí disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então Deus, ele diz que o nome dele é Eu Sou. Ele se refere a ele como Eu Sou. Então, aqui nesse texto, quando Deus fala com Moisés, ele se apresenta como Eu Sou o que sou. No original hebraico, eu não sei hebraico, né? O Eudimir é que está aprendendo hebraico. De vez em quando ele diz umas frases lá nos ensaios do coro. O Elpidio também diz algumas palavrinhas em hebraico. O Eudimir diz frases inteiras, né? Mas o Eu Sou, em hebraico, soa parecido com o nome Javé. E é um nome muito sagrado. E ele é conhecido como tetragrama. E porque são 4 letras apenas, né? É como se você tivesse as letras Y, H, W e H. Iová. E o alfabeto hebraico antigo não tinha vogal, então ninguém sabe exatamente como é que se pronunciava, né? Mas, Isolda, tem uma coisa curiosa, eu quero, como aluno meio rebelde seu, eu quero trazer 2 coisinhas aqui. Uma é uma citação de um filme fantástico, que é Os 10 Mandamentos, uma direção e produção do Cecil B. DeMille com o Charlton Heston. Ah, tá. No primeira filme, versão, né? Na primeira versão. É a versão de 1959. Certo. Que teve uma feita por ele próprio, pelo próprio DeMille, em 1951. Ah, tá. E aí, 10 anos depois, quase, ele fez a segunda versão. E quando ele vai fazer a voz de Deus, Eu sou, me enviou, aquela voz que soa para o ator Charlton Heston, que fazia o papel do Moisés, é a voz do próprio ator. Ah, tá. E na concepção do diretor, ele disse que a voz de Deus ecoava a partir da voz do próprio Moisés. Tá certo. Então, uma coisa muito legal. E a segunda coisa que eu gosto de pensar é quando ele diz, Eu sou, me enviou, ou seja, Deus me enviou. Eu sou é Deus. Então, o Eu sou é quando eu pergunto para você, quem é você? Qual é a sua resposta? Eu sou Isolda. Pois é, então antes do seu nome vem o nome de Deus. Então é só uma curiosidade de um aluno rebelde aqui, tá? E deixa esse registrado aí. Você que está em casa, quando você pensar, eu sou fulano de tal, pense que a força que você recebe para a pronúncia do seu nome é o próprio Deus antes. Eu sou, me enviou. Eu sou fulano de tal, eu sou Deus. É isso aí, vamos lá. Então, continuando. E aí, nesses pronunciamentos de Jesus que a gente vai ver agora, tem uma semelhança muito grande na maneira dele se apresentar e na maneira como Deus se apresentou a Moisés, né? E, logicamente, como a gente sabe que Cristo é Deus, então isso não é de estranhar. Então, vamos ver aqui um dos pronunciamentos de Cristo. Está lá em João 8:58. Esse capítulo é grande, né? É um versículo que diz apenas, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Não é eu era não, né? Eu sou. Ele faz uma afirmação muito clara aqui de que ele é Deus, né? Ele não disse, antes que Abraão existisse, eu era. Porque isso aí poderia dar a entender que ele veio a existir antes de Abraão, mas na verdade ele usou o nome de Deus, ele disse, eu sou. Porque aí, olha, Albi, nunca houve nenhum momento em que Cristo veio a existir. Nunca houve um momento em que ele não existiu. Porque ele sempre... Ele no princípio já era. Ele sempre foi, né? Ele sempre esteve ali, desde a eternidade. E aí, parafraseando aqui a própria afirmação dele, ele não sempre foi, ele sempre é. Ele sempre é, exatamente. Exatamente. Então, o primeiro pronunciamento dele é quando ele diz, antes de Abraão nascer, eu sou. Perfeito. Mas ele diz também em João... 6:48. É isso mesmo, João 6:48. Eu sou o pão da vida. E aí tem alguns versículos aqui que eu gostaria que você lesse.
Versículo 33 diz... De João 6, né? Idade de Jesus, né? Na sua crucificação. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao homem. E quem é o pão de Deus? Jesus, né? E Jesus declarou no versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas de que fome ele está falando aqui? Não é fome física, logicamente, né? Fome espiritual, sede espiritual, né? Então, Cristo, ele deixa a pessoa saciada, do ponto de vista emocionalmente, espiritualmente, completa, né? Versículos 48 a 51 também diz aqui, completando, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Porém, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Agora, o que é? Olha, ele diz, se alguém comer deste pão, e diz depois, esse pão é a minha carne, né? E quando ele falou isso, as pessoas não entenderam. As pessoas achavam que ele estava querendo dizer que tinham que comer a carne dele. Uhum. Então, o que é esse comer este pão? A resposta está lá no versículo 47, onde ele diz, asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E lá no versículo 54 de João 6, ele diz, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora vamos fazer aqui uma comparação. E depois eu quero uma curiosidade aí. Diga lá, qual é a sua comparação? Ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ok. Ok? Você guarda isso aí. Aí depois ele diz, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ok? Então, para ter a vida eterna, o que é que você tem que fazer? Comer a carne e o sangue, crer em mim. Dão o mesmo resultado. Qual é o resultado? Vida eterna. Ter a vida eterna. Então, comer a carne e o sangue é a mesma coisa que crer nele. Entendeu? Ou seja, eu só faço isso porque eu creio. Exatamente. A crença crer vem antes. nele é a mesma coisa que comer a carne e beber o sangue. E as pessoas para quem ele estava dizendo isso na época não estavam entendendo. Será que ele quer que a gente coma a carne dele, beba o sangue dele? Pegaram no sentido literal. Até porque não tinha havido a crucificação não ainda. Tinha, não tinha, exatamente. Então, comer a carne e beber o sangue significa crer nele e no sacrifício que ele fez para nos dar a vida eterna. Né? Perfeito. E aqueles judeus, eles não acreditavam que Cristo tinha vindo do céu. Eles não achavam que Cristo tinha vindo do céu, né? Porque Cristo disse, eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aí eles disseram assim, mas isso aí não é Jesus, o filho do José? Realmente. Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que ele pode dizer desci do céu? Mas era difícil mesmo, Isolda, de engolir. Talvez o nosso ouvinte fique assim, mas realmente, Jesus, filho de José, o carpinteiro. Hoje em dia a gente diria, não é o filho do Zé? Filho do Zé? É, o filho do Zé e da Maria, né? É melhor dizer filho do Iramá, que é o nome mais bonito, né? Mas olha, vai direto para esse questionamento. Ele foi criado ali naquela região da Judéia, Galiléia. Todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. De repente o rapaz desaparece uns dias e volta pregando desse jeito. E dizendo que ele desceu dos céus, não para fazer a vontade dele, mas daquele que enviou. Aí ele disse, mas a gente sempre conheceu ele é o filho do José, o filho da Maria, não é? Muito bem. Então, o que isso quer dizer? Que ele é o pão da vida, que ele é o alimento espiritual que dá vida. Que tipo eterna. De vida? Vida eterna, perfeito. Então, ele teve esse pronunciamento, mas teve outro. Ele disse que ele é a luz do mundo, que a gente vê lá em João 8,12. Você pode ler pra gente? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará no escuro, em trevas, mas terá a luz da vida. E João Batista disse alguma coisa parecida com... Aliás, quando se fala de João Batista lá em João, tem uma coisa parecida com isso. Você pode ler João 1, do 6 ao 9? Vamos lá. O João Batista, ele é quem deu testemunho para profeta, né? Era primo de Jesus. Era primo de exatamente. Jesus. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Esse homem veio como testemunha para falar, testificar, dar depoimento acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem.
Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João não era luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Pois é. Agora, por que Cristo disse que ele é a luz do mundo? Se você só pode ser luz para alguma coisa que está no escuro, não é verdade? Por conta da existência do diabo que vive no escuro. É, exatamente. É isso? O mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz isso lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Tia Isolda, outra curiosidade aqui que eu vi. Com todo respeito, tá, professora Isolda? Quando a gente diz que alguém está enterrado num túmulo, está escrito aqui jaz alguém. Aqui jaz, está morto. Então o mundo inteiro está morto nesse diabo, no maligno. Aqui jaz no maligno. Podia ser uma comparação assim? Mas só que não é o mundo inteiro, não é? Sim. Porque tem muitas pessoas desse mundo. Eu estou nesse mundo, né, também, né? Que não estão mortas espiritualmente. Mas em 1 João 5,19, nós lemos, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Está sob o poder. O jaz é no sentido de morte mesmo, né? Okay. E Cristo diz em João 12,46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Como o mundo está sob a influência do maligno, né? Então o mundo está em trevas. Em linhas gerais, está. Em trevas, né? Ok. Mas aí Cristo ia subir. Depois que morresse, ele ia subir, não é? Exatamente. Ele não ficaria mais aqui. E aí você pode ler aí em João 12, do 35 ao 36, o que é que ele fala? Por mais um pouco de tempo, durante mais um pouquinho de tempo, a luz estará entre vocês, ou seja, eu, né? Andem enquanto vocês têm a luz, andem enquanto vocês têm a mim, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês as têm, para que se tornem filhos da luz. Creiam em mim enquanto eu estou com vocês, né? Exatamente. E nós cremos, embora ele não esteja mais fisicamente, né, conosco. E depois, quando ele subiu, quer dizer que a luz desapareceu do mundo? Mas aí ele certamente designou ou repassou essa luz para algum de nós. Muito bem. Vamos ler lá, aqui já não é João, Mateus 5, 14 a 16. Você acertou a resposta. Lê aí pra gente. Isso é um pedaço lindo do Sermão do Monte, é isso? Exatamente. Sermão da Montanha, disse Gandhi, Mahatma Gandhi disse o seguinte, ele registrou que se nenhum livro estivesse escrito na face da terra e apenas o Sermão do Monte existisse, estaria as respostas e a salvação para todas as pessoas, porque é um livro completo, né? É verdade. Eu falo que o Sermão da Montanha é um tratado sobre relacionamento humano. Então aqui, Mateus 5, 14 a 16, o próprio Jesus afirma sobre todos nós, né? Aqueles que creem nele. Aqueles que creem nele, ou seja, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca essa candeia no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, a nossa fonte de luz agora está lá no céu. Então nós somos o quê? Um reflexo dessa fonte, né? Perfeito. Como o sol, você tem o sol que é a fonte da luz e a lua é um reflexo do sol. Então a nossa função é brilhar da mesma maneira que a lua reflete a luz do sol. Então aquelas pessoas que têm uma vida que exibe os ensinamentos de Cristo, não dá para você esconder isso aí, né? As pessoas conseguem perceber isso aí, né? Assim como você não pode esconder uma cidade que está construída em cima do monte. Agora, uma coisa curiosa aqui, adiantando aqui numa coisa que você falou lá em cima, ele disse, não, creiam na luz enquanto vocês já têm, não é isso? Mas depois Jesus diz aqui, vocês são a luz do mundo, aqueles que creem nele são a luz do mundo. Depois ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele sai, ele deixou nós como luz. Reflexo. Ok, perfeito, reflexo. Exatamente o que você acabou de dizer, a gente vê em João 9,5, ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ok, perfeito. Mas ele não é apenas a luz, ele é a porta. Lá em João 10,9, o que é que diz? Eu sou a porta. Quem entra por mim
será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, alimento, sustento. E quem entra por esta porta e sai do outro lado da porta vai encontrar pastagem. Pastagem quer dizer alimento, né? Como você acabou de dizer. E aí isso leva a gente lá para o Salmo 23. Você não fica chateada com alguns alunos assim como eu, não, né? Não, eu fico assim, eu gosto quando faz pergunta. Exatamente, porque quando eu vi pastagem aqui, eu sempre penso que pastagem tem a ver com os animais, então eu resolvi colocar alimento aí, né? Mas pastagem é porque nós somos como se nós fôssemos uns cordeiros, né? Pronto, ou as ovelhinhas. Foi suas minhas ovelhas, né? As ovelhinhas. Okay. Pronto, aí a gente vai para o Salmo 23, 1 e 2. E o que é que diz no Salmo 23, 1 e 2? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta, né? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Perfeito. Então essa porta é Cristo. Você só pode ter a salvação através dele. Mas além de ser a porta, ele também No programa anterior, você disse que ninguém, né? Jesus Cristo é mediador, né? Entre Deus e o homem. Então, Jesus é a porta. Você chega até a Deus, a salvação, através da porta que é Jesus. Ele agora, vamos lá. E como nós somos as ovelhinhas, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Lá em João 10, 11, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E esse texto tem um texto um pouco maior, Albi. Você podia ler João 10, de 14 a 16? Eu gosto que só desse texto. Principalmente quando a segunda parte dele começa. Eu sou o bom pastor, mas em seguida ele diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Vale um intervalozinho. Essa comparação é extraordinária. Eu conheço, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. O Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, deste curral ou deste ambiente. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Para quem que ele estava falando? Ele já estava profetizando também a igreja. Ele estava falando para judeus. Os judeus se achavam os tais, porque naquele tempo tinha os judeus e o resto eram os gentios, né? Então ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, tenho outras ovelhas que não estão entre os judeus. E hoje ainda tem, em meio aos judeus de linhas gerais, nós temos também os judeus ortodoxos, que eles têm um estilo de vida também muito especial, porque eles ainda esperam o Messias. Sim, E eles esperam bem paramentados, bem vestidos, lindos, porque eles dizem: poxa vida, se Jesus chegar, eu não posso estar feio, desarrumado. E ao mesmo tempo já tem vários judeus messiânicos que já creem que o Messias chegou. Exatamente. Então essas outras ovelhas, ele diz: olha, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, são exatamente aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios. E aí ele diz: elas ouviram a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Perfeito. Então, todos aqueles que ouvissem a voz dele, que aceitassem, formariam aquilo que hoje a gente chama de igreja. Né? Só que só tem um pastor, que é ele. Ele é o pastor. E aí, lembra que em Gênesis 12, versículos 2 e 3, quando Deus faz uma promessa a Abraão, o que ele diz a Abraão? Lê pra gente aí, por favor. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E através de você serão abençoadas todas as famílias, todos os povos da terra. Muito bem. Aí, quando você vai lá em Gálatas, você dá um pulo para o Novo Testamento. Gálatas 3,16. Você tem a explicação disso aí. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes. Que coisa curiosa. É como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, ou seja, Cristo. Exatamente. Então, quando lá Deus fez a promessa a Abraão: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, é por meio de
Cristo, que viria através do povo formado, né, pelos descendentes de Abraão. Ok. Muito bem, mas ele diz também, eu sou a ressurreição e a vida. Lá quando Lázaro tinha morrido, né, o amigo dele, lá em João 11, 25 e 26, aí Marta estava muito triste, né? Chegou para ele, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que é que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Só que ela achava que ele estava falando que um dia, muito longe no final, ele ia ressuscitar. Mas ele estava falando de uma ressurreição imediata, né? Que ele tinha o poder para fazer isso. E era o próprio irmão dela, né? Era o próprio irmão dela. E é como se ele dissesse assim, olha, Marta, eu não estou querendo dizer para você que Lázaro vai ressuscitar no último dia, isso aí ele vai. Mas como eu sou Deus, eu tenho na mão o poder da ressurreição e da vida. Eu posso ressuscitar Lázaro agora mesmo e eu vou fazer isso. Coisa que ela viu logo em seguida, né? E aí, quando Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê não morrerá eternamente, sabe o que ele estava falando? Ele estava falando que vai haver um tempo onde haverá aqueles cristãos que já morreram na fé, né? Aqueles que morreram em Cristo, e haverá os cristãos que estarão ainda vivos quando ele voltar, né? Lembra que a gente fez aquele programa sobre o arrebatamento? Exatamente, foi o segundo programa desse ano. Pois é. Então, aqueles que morreram em fé, ele diz, ainda que morra, viverá. O que vai acontecer com aqueles que já estão mortos? Eles vão ressuscitar e vão ter um corpo, né, um novo corpo, um corpo glorificado. E aí ele diz, e quem vive e crê em mim, ou seja, aqueles que estiverem vivos, que não tiverem passado pela morte, não morrerão eternamente, porque nunca mais morrerão. Porque o corpo deles vai passar por aquela transformação que o corpo de Cristo passou. Vamos ter um corpo glorificado. Eu fico pensando aqui de uma forma bem graciosa, que o nosso planeta é um planeta já super habitado. Se o nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes e está apertado porque morre muita gente todo dia e nasce muita gente todo dia, mas o céu vai ter muito mais espaço para todos que vão ressurgir no último dia. Se você olhar as dimensões da Jerusalém, da Nova Jerusalém, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. Olha o tamanho dessa cidade. Então a gente vai poder caminhar livremente. É como daqui para o Rio de Janeiro, mais ou menos, não é? É por aí. Quer dizer, e para cima também. Para cima. O Monte Everest é o mais alto da Terra, tem 8.848 metros. Essa cidade vai ter 2.200 quilômetros. Então, espaço muito. Então vai caber. Então, vão ser muitos níveis. Muitos níveis. Tudo bem. E aí, o nosso comentário era isso aí mesmo. Mas Jesus também diz, eu sou o caminho. E aí, eu vou fazer aqui, eu vou separar em 3, né? Porque ele diz de uma vez só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, não é? Ninguém vem, porque ele e o Pai são um, né? Ele está junto com o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu peguei e separei, né? Legal. Ele diz, eu sou o caminho. Você lembra que ele disse que ele é a porta? Então, ele não é só a porta, ele também é o caminho. E ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A porta pode estar antes ou depois do caminho? A porta está depois do... Você tem o caminho, você tem a porta. Ah, ok. Né? A porta é que dá acesso à vida eterna, ao céu, não é isso? Ok, então vem o caminho, ele chega até a porta. Ele é o caminho e ele também é a porta, perfeito, né? Ok. Em 1 Timóteo 2,5, a gente lê, pois há um só Deus e um só mediador, que é o homem, Cristo Jesus, né? Ok. Então, mas ele diz que também, nesse mesmo versículo, eu sou o caminho, mas eu sou a verdade. Lembra aquele negócio que a gente falou sobre filosofia, né? Que os filósofos acham que tem várias verdades? Cristo diz que ele é a verdade. E tem um versículo em João 8, 31 e 32, que Jesus afirma o seguinte, você pode ler pra gente? João 8, 31 e 32. Tá aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente. Que legal. Então a gente encontra a verdade na palavra de Deus, né? Então, ele é o caminho, ele é a verdade. E daqui a pouco a gente vai ver que ele é a vida. Mas em João 8,44, Cristo está falando sobre Satanás, sobre o diabo. Como ele diz que ele é a verdade está em oposição à mentira. E o que ele diz lá em João 8,44? Ele foi... Falando do diabo. Ele foi homicida, ou seja, ele foi matador desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Agora, tem um outro versículo também que fala a verdade, né, relacionada com Cristo. Ele diz em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí, verdade novamente, né? E nesse versículo, vimos a sua glória, é João falando. Okay. Você lembra quando foi que João viu a glória de Cristo? Pergunta agora do professor para o aluno. Eita! Quando foi que João viu a glória de Cristo? Ele diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Isso aqui é uma pegadinha. Quando foi que João viu a glória de Cristo? Você lembra? Não foi lá no Apocalipse, não? Não. Foi antes? Não, foi antes. Ele era discípulo ainda. Lembra do Monte da Transfiguração? No Monte da Transfiguração lá, ok. No Monte da Transfiguração. Que aí eles acharam que estavam vendo Elias. Poucos dias... Não, eles achavam não, eles estavam vendo. Eles estavam vendo, mas não... Eles estavam vendo. Elias, será, então? Lá em Mateus 16, 28, Cristo diz assim, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E aí... Isso foi no capítulo 16 de Mateus. No capítulo 17 de Mateus, bem no início, versículos 1 e 2, você pode ler? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então foi aí, não é? Foi, por isso que João, lá em João 1,14, diz, vimos a sua glória. Ele foi um dos raros que teve a chance, né, o privilégio de ver a Cristo transfigurado. Eu não lembrava, pensei que isso tinha sido para todos os discípulos. Não. Foram só alguns que viram isso aí. Mas além de ele dizer que ele é o caminho e a verdade, ele disse que ele é a vida, né? Como ele disse lá para a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas além de dizer que ele é a vida, ele disse que ele é a videira, né? E quando ele diz que ele é a videira, nós somos o quê em relação à videira? Lê aí nesse versículo, João 15:5. Eu estou fazendo o gesto aqui, achando que o nosso ouvinte está escutando, né? São os ramos, né? Então eu sou a videira, Jesus dizendo, né? E vocês, ou seja, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Mas sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, se nós, enquanto ramos dessa videira, nos desconectarmos dela, nós morreremos. Então, a gente, como ramo, extrai alimento da videira, né? Nós dependemos totalmente daquela videira. Então, nós dependemos totalmente de Cristo. E uma das últimas afirmativas, uma das últimas não, a última que eu peguei aqui para o programa, é onde ele diz que ele é Deus. Ele diz em João 10:30, eu e o Pai... Somos um. Somos um. E em João 14:9, quem me vê? Vê o Pai. E em João 12:45, quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, toda a nossa crença em Jesus automaticamente é o reflexo da nossa crença em Deus. Com certeza. Que Jesus é Deus, né? E aí, Filipenses 2, de 5 a 7. Olha que lindo esse versículo. Isso é as palavras lindas do apóstolo Paulo. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus... Olha aí, uma pausinha. Mesmo sendo embora Deus, sendo Deus, né? Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se.
Ou seja, mesmo ele sendo igual a Deus, ele não teve a soberba, a ousadia de se apegar a isso. Mas reduziu-se, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aquele negócio, quando eu penso nisso, eu penso alguém que sai de um palácio de ouro e vai morar no lixão, né? É ele saindo do céu vindo morar na terra. Acho que ainda é pior ainda a comparação, né? E em Hebreus 1:3, a primeira parte do versículo diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, cópia ipsiliteris, como diz Deus no, é no espírito, jurídico, né? Que coisa. Deus é espírito, né? Mas você olhando para Cristo, você vê exatamente os mesmos atributos de Deus. E em Colossenses 1:15... Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De novo, né? Primogênito. Não é que ele foi criado como sendo o primeiro ser criado. É aquele que tem o direito de primogenitura sobre toda a criação. Ou seja, ele é o herdeiro tudo é primeiro dele. Tudo é dele. Mas em Colossenses 1:16 a 17... Porque nele foram criadas... Cristo, né? Sim, nele Cristo. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Você percebeu que você leu aí? Todas as coisas foram criadas por quem? Por ele. E para quem? E para ele. Tá vendo? Por ele, então ele é criador, né? E em João 1:1-3, acho lindo esse versículo. Antes disso aqui, foram criadas por ele e para ele. A gente transpõe isso para o nosso dia a dia e diz assim, quando você coloca o coração nas coisas que você realiza, no trabalho que você faz como se fosse para você. E quando você faz como se fosse para você, você faz melhor. Aqui, as coisas foram criadas por ele e para ele. Tão perfeitas, né? Pois é. E em João 1:1-3, outro texto maravilhoso. Muito bem. No princípio, era aquele que é a palavra, né? Que é o verbo. É isso? No princípio, é porque a mente da gente, é difícil da gente imaginar a eternidade, né? Então, antes de existir o universo, antes de existir tudo, né? Então, pra gente tem que ter um princípio, né? Então, a Bíblia usa essa palavra princípio, embora não haja princípio. Será que teve esse princípio? É como se fosse a eternidade para trás, né? Princípio lá atrás. Ele estava com Deus nesse princípio e era Deus. Ele estava com e era o próprio. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, né? Como ele é a palavra, então cada vez que ele abria a boca e dizia haja luz, a luz se fazia, né? Então era aí que a palavra fazia as coisas serem realizadas. E em João 1:14... Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Isolda. Quando você falou aí a palavra, haja luz e havia luz, né? O livro de Tiago fala do poder da palavra, o poder da língua, né? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então a força da palavra, uma palavra ela sendo dita por alguém abençoador, essa palavra tem uma força extraordinária. E quando é de alguém extraordinário, abençoador, dizendo essa palavra em nome de Jesus, aí é que a coisa fica fantástica, né? E tem um versículo na Bíblia onde Deus diz assim, Isaías 57:19, eu crio o fruto dos lábios. Ou seja, aquilo que você diz, Deus faz realizar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, dizer só coisas que estão em consonância com a vontade de Deus, né? Quantas vezes um pai diz para o filho, você nunca vai dar nada, você nunca vai ser nada que preste, né? Aí, se ele acreditar, não será. Pois é, você tem que dizer coisas boas a respeito dos filhos, a respeito das pessoas, né? Verdade. Porque aquilo que você fala pode acontecer. Eu vi um dia uma senhora, uma jovem senhora, descendo a escada rolante lá no shopping e descendo, ela estava com um garotinho de mais ou menos 8, 9 anos, mas ela batendo na cabeça do menino e gritando, dizendo que você não presta, você não vai dar pra nada, começou a esculhambar, e eu atrás dela. Quando a
chegou ao final, eu corri, fiquei de cócora na frente do menino e disse a ele: meu filho, não acredite em nada que essa mulher está dizendo para você. Quem você pensa que é? Aí eu disse: eu sou defensor de crianças oprimidas por uma mãe que não sabe educar com palavras amorosas uma criança. Então, às vezes, você diz coisas terríveis com alguém sem saber que está prejudicando para o futuro. Porque a criança pode acreditar naquilo e achar que não adianta mais ela fazer nada. Ela realmente não vai dar mais para nada, não vai ser porque presta, porque a mãe diz que não vai, então ela acredita naquilo. Então, eu estava citando há pouquinho, quando a gente estava falando sobre o texto de Isaías, que você citou agora, lembrando o que Paulo diz: não se acomodem, não se conformem com as coisas de hoje, mas transformem a sua mente. Renovação da mente. Através da renovação de sua mente, para que você possa saber ou alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ô, glória! Quase final do nosso programa de hoje, mas olha, nós temos uma música linda aí para a gente arrematar esses 2 programas. O da semana passada, que foi o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, e esse programa de hoje com essas 11 citações do que Jesus afirma o que ele é. Então nós trouxemos um lindo nome, um nome também não muito conhecido da nossa canção, do nosso cancioneiro gospel, mas Henrique Peterson, ele traz uma compilação de tudo isso que nós falamos, especialmente nesses 2 programas. Seu nome é maravilhoso. Vamos ouvir para a gente fechar o programa Sintonia Bíblica de hoje. Não há outro Deus igual a ti, igual a ti. Nome sobre todo nome é o seu, é o seu. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz, príncipe da paz. Príncipe da paz, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz, príncipe da paz.
Você está ouvindo Sintonia Bíblica, um programa da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Final do nosso programa Sintonia Bíblica, só lembrando a você que pode se comunicar conosco através de um número de WhatsApp, 9962-0075, 999620075. Você pode me enviar sua mensagem de texto, de voz. E nós temos aqui o professor Léo Cristóvão, que acompanha e recebe todas essas mensagens e certamente estará se comunicando e mandando, respondendo e orando por você também. Muito obrigado pela sua presença, mas olha, queremos agradecer a professora Isolda por todo esse tempo dela conosco em 2019. 6 maravilhosos programas, temas lindos, muito importantes e de muita riqueza espiritual para as nossas vidas e para a nossa vida no dia a dia mesmo. Isolda, nota 10 para você. Foi um prazer, Albi. Foi um grande prazer estar com você, ouvinte. Espero que você faça uso disso que você aprendeu. Prepare-se, 2020 vem aí e a gente vai instigar você, cutucar para você trazer novas coisas boas dessa Bíblia extraordinária. Tá certo. Posso contar? Pode. Então, final do Sintonia Bíblica, Deus querido, Deus que supre todas as nossas necessidades, Deus grandão, como eu costumo dizer. A gente agradece a Ele, a gente se curva, se honra, se reverencia, a gente reverencia esse Deus extraordinário. E o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração muito grande a você, Isolda, por esse tempo conosco, valeu mesmo. Você que está em casa agora, ou onde quer que você esteja sintonizando a Logos 91.3, obrigado pela sua audiência, receba o nosso cheiro, abraço, carinho da nossa equipe e desejamos que você tenha uma semana repleta das melhores bênçãos de Deus. Bom dia.